Essa palavra em quatro títulos aqui, porque Deus tem muitas bênçãos para nós, só que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de entender essas bênçãos, de pegar para a gente essas bênçãos, e só que elas estão disponíveis para nós, só que às vezes o dia a dia, né, as coisas do mundo, elas nos deixam meio cegos para que a gente enxergue essas bênçãos. Mas existem alguns princípios, né, que nos fazem chegar nessas bênçãos mais rápido. Existem alguns caminhos que nos fazem ter, como é que eu vou dizer? Ter uma legalidade, essa é a palavra, de acessar essas bênçãos. Porque é muito fácil a gente dizer que Jesus te ama, Deus te ama para lá, Deus te ama para cá. Deus ama, com certeza Deus ama. Só que agora desfrutar das bênçãos de Deus aqui é outra história. Desfrutar do reino de Deus aqui é outra história. Assim como eu preguei ontem aqui, acho que foi ontem, eu falei que o Jesus pregava o evangelho do reino. E aonde está o reino? Jesus falou que o reino de Deus está dentro de cada um de vós. Ou seja, o reino de Deus se manifesta através da nossa vida. Então toda a bênção que Deus ele derrama sobre a minha vida é o reino de Deus. Toda a bênção, toda a bênção que eu consigo manifestar na minha vida é o reino de Deus. Tudo que eu desfruto das coisas de Deus aqui, eu estou desfrutando do reino de Deus. Agora, para mim desfrutar de certas bênçãos, ou de várias, ou de todas, existem princípios que eu preciso cumprir, que eu preciso seguir para que isso aconteça. Né? Deus ama todos, Deus ama todos. Deus não faz acepção de pessoas, Deus não faz acepção de pessoas. Só que é o seguinte, Deus, ele nos recebe como estamos, mas o amor dele é tão grande que ele se nega de nos deixarmos como somos. Então, Deus recebe a gente como a gente é, mas ele nos muda porque ele nos ama. Assim como a gente quer ensinar o nosso filho, assim como a gente quer mostrar o caminho correto para o nosso filho, Deus, como nosso Pai, ele também quer ensinar a gente. Ele também quer nos exortar, nos colocar de castigo às vezes. Então, quando a gente fala para o filho, se tu passar de ano, tu vai ganhar um presente, vamos dizer assim, um exemplo. Se tu comer salada ali, tu pode comer depois a sobremesa. É mais ou menos assim. Então, na palavra de Deus, é assim também. Né? Deus não faz acepção de pessoas para receber as pessoas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que dele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo. Mas, para comer o melhor dessa terra, temos que obedecer à palavra de Deus. Isso tudo está na Bíblia. Amém? Então eu queria compartilhar aqui uma palavra que está em Números, capítulo 6, versículo 22. Ao 27, que diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Então eu queria dividir essa palavra em quatro partes. A primeira parte que eu queria dizer é o seguinte: para mim receber as bênçãos de Deus, para mim tomar posse das bênçãos de Deus que existem na palavra, o primeiro passo é eu me tornar filho de Deus. Aqui Deus falou sobre os filhos de Israel, né? Fala a Arão e aos filhos e aos seus filhos, dizendo. Os filhos aqui são os filhos, trazendo para hoje, somos nós que somos filhos de Deus. Mas aí talvez você possa dizer, tá, mas todo mundo não é filho de Deus, né? Deus não é pai de todos.
Não. Deus criou a espécie humana. Deus criou o homem. Deus criou. Mas, depois do pecado, depois de Adão e Eva, nós perdemos a paternidade de Deus. Mas Jesus veio restaurar essa paternidade. Então, hoje, nós temos a opção de nos tornar filhos de Deus. Nós podemos ser filhos de Deus ou criaturas de Deus. Tudo vem de Deus? Tudo vem de Deus. Deus criou todas as coisas? Sim, Deus criou todas as coisas. Mas nós temos uma escolha hoje para fazer. Quando eu não tinha aceitado Jesus como meu único Senhor e Salvador, eu não era filho de Deus. Eu era criatura de Deus. Mas Deus me amava? Me amava, com certeza, porque Ele enviou Jesus para morrer na cruz por mim, mesmo eu não querendo aceitar Jesus naquela época. Mesmo eu não cumprindo mandamentos, mesmo eu não fazendo quase nada da vontade de Deus. Mas Deus me amava, Deus me amava. Deus me ama hoje, com certeza Deus me ama hoje. Mas eu tive que tomar uma atitude. Eu tive que tomar uma atitude. Então, somente após o pecado, após a natureza adâmica, né, que vem lá de Adão e Eva, somente após Jesus Cristo, que nós temos a opção, o caminho de nos tornarmos filhos de Deus. É esse o único caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho entre nós, ele é o caminho entre nós e o Pai. Não existe outro. Existem muitas coisas por aí que querem nos enganar. Existem espiritismo. Eu vou falar aqui a verdade, tá na palavra. Espiritismo, umbanda branca, umbanda, macumba, candomblé, seitas, enfim, existem várias coisas que são do engano. São do engano. Ah, mas eles ajudam pessoas, mas eles fazem caridade. Não tem problema. Isso não quer dizer que eles não fazem o bem. Fazer o bem é uma coisa. Agora, andar segundo a palavra de Deus é outra. Porque como que... Quer ver uma coisa? Como que eu vou... Se eu sou uma pessoa do mal, tá? Se eu sou uma pessoa do mal e eu quero enganar alguém, eu quero entrar na vida de alguém para roubar ela ou para sei lá, para me infiltrar numa família, para fazer o mal, para roubar riquezas das pessoas, é lógico que eu não vou me apresentar fazendo coisas ruins para ela. É lógico que eu vou enganar essas pessoas me fazendo passar por uma coisa boa. Eu vou me disfarçar de uma coisa que aparentemente é boa, para que essas pessoas me recebam achando que eu sou uma pessoa boa, para que na hora certa eu dê o bote. E assim o inimigo age, meus irmãos, com muitas, vamos dizer, religiões por aí, que fazem o bem, né, que ajudam as pessoas e tal, mas que são do engano. São do engano, porque o inimigo anda disfarçado. O inimigo é muito astuto e ele não dá ponto sem nó. Pode até existir testemunhos de pessoas que dizem, mas eu consegui tal coisa, mas eu fui abençoado, que nem as pessoas falam às vezes, né? Eu ganhei uma grande bênção naquele lugar, não sei o quê, mas a conta vem. A conta vem. Paz o Senhor, Paulo, é verdade. A conta vem. Só que quando eu desfruto das bênçãos de Deus, não tem conta, a fatura não chega. A fatura não chega porque a fatura já foi paga na cruz. Já foi pago na cruz. Eu não preciso sacrificar mais nada, que nem existem ali algumas seitas que sacrificam crianças. Imagina, meus irmãos. Por que vocês acham que some muita criança hoje em dia aí? Existem seitas que têm muito dinheiro, que sacrificam crianças, tá? Isso é verdade. Derramam sangue de crianças. Por isso que existe muito sequestro de criança, muita criança desaparecida. Isso é muito sério. É até perigoso falar aqui esse tipo de coisa. Mas enfim, primeira coisa é ser filho. Quando eu me torno filho de Deus, quando eu aceito Jesus na minha vida como meu único Senhor e Salvador, eu me torno filho.
Então, eu começo a desfrutar das bênçãos que Deus falou para os seus filhos. Aqui onde eu li no versículo fala sobre os filhos. Amém? A segunda é o seguinte, é ouvir a voz de Deus. É ouvir a voz de Deus. É mais uma dica que a gente está compartilhando aqui para a gente desfrutar das bênçãos de Deus. Existem várias formas de ouvir a voz de Deus. Deus fala principalmente através da sua palavra, através da Bíblia Sagrada. Deus fala através de Deus fala através de profecias, Deus fala através dos nossos pastores, Deus fala através da nossa esposa, do nosso esposo, Deus fala através dos nossos filhos, Deus fala através de tudo que Ele deseja. Deus falou através até de uma mula. Isso está na Bíblia também. Deus fala de várias formas. Deus fala no nosso interior, no testemunho interior, porque o Espírito de Deus mora em nós. Quando a gente se torna filho, quando a gente aceita Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele vem morar em nós. A gente recebe o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Isso a Bíblia fala também. Eu digo essas coisas que a Bíblia fala porque talvez você que está aí não conheça muito da palavra. Então, Deus fala de várias formas. Eu só preciso estar atento e estar em comunhão com Deus para ouvir a voz dele, para ouvir e sentir e ver as formas com que Deus fala. Amém? Terceira, ter um sacerdote. Ter um sacerdote é uma coisa muito, mas muito, muito importante. Ter um pastor, ter uma igreja onde a gente congrega. Hoje, atualmente, eu congrego na igreja quadrangular. Meu pastor é o pastor Derli Silva. Ele é uma bênção, a minha igreja é uma bênção. Ter um sacerdote é muito importante. Aqui diz, o que o sacerdote vai dizer? No versículo 24, o Senhor te abençoe e te guarde. O nosso sacerdote, ele vai nos abençoar. Deus vai usar a boca dele para orar por nós. Deus vai usar ele para colocar a mão na nossa cabeça e orar por nós. Um sacerdote para que a gente possa receber a ceia todo mês. Uma igreja onde a gente possa congregar. Uma igreja onde a gente possa dizimar, ofertar, cumprir a vontade de Deus, fazer a obra. Um sacerdote é uma coisa muito importante na nossa vida, uma coisa que eu não achava que era importante. Eu venho aqui dizer sobre isso porque eu já pensava diferente há uns anos atrás. Eu achava que não precisava de igreja, que não precisava de sacerdote, enfim, que não precisava dizimar, que não precisava ofertar. Enfim, isso era o quê? Sabe o que era isso aí? Era o engano. Sabe por que era o engano? Porque eu estava dando ouvidos a falsos profetas. Eu estava dando ouvidos a falsos sacerdotes que existem hoje em dia, infelizmente, que pregam a palavra, usam a palavra para desviar a gente do caminho certo, para desviar a gente do que realmente a verdade da palavra ela quer nos falar. Então esse erro eu cometi. Eu falo aqui com propriedade de um erro que eu cometi. E quando eu tive a bênção de Deus, a graça de Deus, de ter a revelação de Deus, de que eu estava errado, de que eu não poderia andar sem igreja, sem sacerdote, sem dizimar, sem um lugar para tomar ceia, aí as coisas começaram a mudar muito na minha vida. Porque aí eu comecei a viver outros princípios bíblicos que Deus deixou na palavra dele. Então um sacerdote, um pastor é muito importante para a nossa vida. Alguém que vai botar a mão na nossa cabeça e vai orar por nós. A gente pode orar uns pelos outros? Pode orar uns pelos outros. A Bíblia fala orar uns pelos outros. Mas temos que ter um sacerdote. Temos que ter um sacerdote. Homens que foram escolhidos por Deus para que carregassem uma capa maior, uma unção maior de poder sobre a vida deles para que seja derramada sobre a nossa através da vida deles. A Bíblia fala sobre o óleo que desce sobre a barba de Arão e é derramado sobre o povo.
A bênção vem de Deus sobre a vida do sacerdote e do sacerdote para nós. Amém, meus irmãos? O quarto é aceitar a bênção, aceitar ou receber a bênção. Muitas vezes a gente não recebe, a gente não desfruta da bênção, a gente não consegue entender a bênção, porque a gente se acha muito falho, porque a gente se acha muito pecador, né? Que a gente erra muito, que a gente faz muita coisa errada. Mas eu creio que Deus, Ele quer nos falar hoje isso, que a partir do momento que eu entendo que eu entrando nos princípios bíblicos, eu entrando com a intenção do meu coração de fazer a vontade de Deus, eu posso aceitar e tomar posse das bênçãos que Deus tem para mim. Porque se eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, eu já recebi o Espírito Santo de Deus. Então, a partir daquele momento ali, quem vai guiar minha vida, se eu der liberdade, é claro, é o Espírito Santo de Deus. Nós sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo, assim como eu disse ali no item 2, sobre ouvir a voz de Deus, sobre sentir a voz de Deus, né? Sobre sentir Deus falando, o Espírito Santo, ele vai começar a nos incomodar, que nem a gente fala às vezes, a nos incomodar quando a gente erra. Às vezes a gente fala uma palavra errada para alguém, o Espírito Santo fala, bato, não foi legal isso que tu fez. Vai lá e pede perdão, né? Às vezes tu fala, oramos sim, Genice. Às vezes tu faz alguma coisa errada e que tu não percebeu na hora, porque a nossa carne, ela é pecadora, a nossa carne é pecaminosa. A gente não tem culpa de certos erros que a gente comete. Mas o Espírito Santo, ele está em nós. Ele está em nós para vir aqui nos dizer, ou para ficar incomodando aqui naquele testemunho interior, dizendo assim, pá, não foi bom isso ali que tu fez, não foi bom isso, tu não é mais assim, sabe? Tu não é mais assim, isso aí tu fazia antes, agora tu não é mais assim. E aí as coisas vão mudando, as coisas vão acontecendo, as coisas vão, Deus vai acrescentando mais na nossa vida, na medida que vamos dando mais liberdade para o Espírito Santo, para que ele seja o controlador de nossa vida. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele é o auxiliador, ele é o consolador, o auxiliador. Ele é tanto consolador nos momentos em que eu sou incapaz, que eu preciso de ajuda, que eu preciso desabafar, ele é o consolador. Mas ele também é o auxiliador, porque ele me ajuda a resolver os problemas, ele me ajuda a fazer as coisas da forma que que agrade a Deus. E dessa forma eu vou desfrutando das bênçãos de Deus, cumprindo a palavra de Deus. Lembra aquele louvor que diz assim, ó, se eu orar e obedecer a sua voz, né, eu comerei o melhor dessa terra. Isso está na palavra de Deus. Então, se eu quero o melhor dessa terra, se eu quero as bênçãos de Deus, eu preciso seguir os princípios bíblicos que estão na palavra de Deus, que Deus deixou para nós. Primeiro, aceitar Jesus. Segundo, comunhão com Deus, comunhão com o Espírito Santo para ouvir a voz de Deus. Terceiro, ter um sacerdote. Perdão. E quarto, aceitar a bênção. Não se sentir menos, não se sentir que não somos merecedores da bênção. Porque Deus quer abençoar a todos. Ele quer abençoar cada um. Ele quer abençoar a vida de cada pessoa. Não para que a gente se sinta exaltado. Não, mas para que o nome dele seja glorificado na vida de cada um. Amém, meus irmãos? Então fica aí essa palavra nessa madrugada de hoje. Espero que Deus tenha falado no coração de vocês, como ele falou no meu. Porque às vezes a gente precisa relembrar dessas coisas aqui, que mesmo a gente que está já um pouquinho mais de tempo na caminhada com Deus, a gente esquece. A gente esquece sim. E é normal isso daí também. Amém? Eu vou agora pedir para que quem quiser orar junto comigo aqui, que bote a mão no coração. Quem chegou agora,
Depois, logo eu vou deixar salva a live aqui, pode voltar no começo lá para pegar essa palavra aí, que foi uma bênção, amém? É uma bênção que Deus tem, que nem eu botei ali no comentário fixado, amém? Coloca a mão no seu coração então, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu venho aqui te agradecer por essa live, te agradecer, meu Pai, por essas pessoas que aqui estão ao vivo, que as que vão assistir mais tarde, Pai. Pai, eu venho te pedir para que o Senhor venha sempre a nos lembrar dos princípios bíblicos, Pai. Para que quando a gente pensar em esmorecer, que o Senhor venha, Pai, a nos fortalecer com o Teu Espírito Santo. Para que o Senhor venha, Pai, a tocar no coração das pessoas que ainda não entenderam que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Para que, Pai, as pessoas possam entender, Pai, e relembrar, para que a gente possa sempre estar com isso na cabeça, Pai, de que precisamos de um sacerdote, precisamos sim, Pai, de uma igreja, precisamos de um lugar para tomar a ceia, para dizimar e ofertar, para fazer a Tua obra, Pai. Precisamos, Pai, muito, muito disso. Isso foi também uma grande bênção que o Senhor deixou para nós. Homens de Deus que podem interceder por nós. Pai, eu te peço que atenda, Pai, a oração de cada pessoa que está orando comigo neste momento. Que o Senhor, Pai, restaure, Senhor, o casamento das pessoas. A irmã pediu oração ali. Que o Senhor restaure, Pai, o casamento. Que o Senhor restaure a família de cada pessoa. Que o Senhor, Pai, faça um milagre tão grandioso, muito maior do que o Senhor fez na minha família, na vida de cada pessoa que precisa, meu Pai. Meu Deus, nos faça, Pai, entender que nós somos merecedores da bênção. Que nós, colocando o nosso coração, Pai, disposto a andar nos Teus princípios, a andar segundo a Tua palavra, nós somos merecedores da bênção. Não nos faça se sentir medíocres e menosprezados perante ao mundo, Pai, porque nós somos Teus filhos. Nós somos Teus filhos e o Senhor, como nosso Pai, o Senhor quer nos abençoar de todas as formas. O Senhor quer nos dar o melhor dessa terra. Nos faça a entender, Pai, e a tomar posse todos os dias das bênçãos que existem na Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, eu coloco a vida de cada pessoa que está aqui agora e que vai assistir mais tarde. Coloca em Tuas mãos, Pai. Eu te peço, Pai, para que o irmão, aquele que vai para o quartel, Senhor, para que o Senhor abençoe a vida dele. Abençoa, Pai, e para que ele seja luz no quartel. Para que, Senhor, o Senhor use a vida dele, para que ele seja, o Teu nome seja glorificado através da vida dele, que o Senhor dê força para ele, Senhor. Pai, eu oro pela minha casa, minha família, pela casa e a família de cada pessoa que está aqui agora. Para que o Senhor venha derramar uma chuva de bênçãos, mas que o Senhor nos faça entender e ouvir a Tua voz, para que possamos, Pai, dessa forma, entender os Teus princípios e fazer a Tua vontade, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, desde já a hora eu te agradeço por tudo, Pai. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos aí. Agradeço a participação de cada um aí. Ah, tá aqui, ó. Eu quero só orar de novo aqui, que eu tava procurando aqui. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pela vida da Genesi Borges, Pai. Ela está pedindo uma oração agora pela conversão do seu esposo, Stephenson. Pai, toca na vida dele, Senhor. Em nome de Jesus, toca na vida dele, assim como o Senhor um dia tocou na minha, Pai. Abençoa essa casa, abençoa essa família, para que amanhã ou depois eles venham aqui a ser testemunhos, Pai, de vitória. Para que venham a ser luz na vida de outras pessoas também, que vão precisar com certeza, Pai. Mas eu te peço agora especificamente, Pai, toca na vida deles. Toca na vida deles, abençoa a vida deste homem. Que ele tenha um encontro contigo, Pai. Que ele ouça a Tua voz, para que ele veja a Tua presença. Para que as escamas dos olhos deles elas sejam derrubadas. E para que ele venha ser um grande homem de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor já recebeu essa oração, porque esse encontro aqui foi marcado. E essa irmã pediu essa oração agora, e nós dois concordando, porque a Tua palavra fala que onde dois ou mais concordarem, o Senhor fará tudo que a gente pedir. Então, o Senhor já recebeu essa oração. Amém e amém. Tá bom, irmã Genesi? Deus já recebeu, nós dois concordamos aqui, Deus já recebeu. Amém? Que Deus abençoe a todos aí. É tudo para honra e glória do nome de Jesus Cristo, porque Deus é a nossa salvação. Amém?